de que lado você está desta briga entre gramados naturais e gramados artificiais? Agora a vida do jornalista é uma vida ingrata, né? Agora a gente tem que entender de jardinagem de uma hora para outra. Acho que ninguém estava. É um debate que já está quicando há um tempo, mas acho que ninguém esperava uma reação coordenada e incisiva dos jogadores, como a gente viu hoje, num dia qualquer, assim. Esse debate rola desde que o Botafogo começou a se destacar, o Palmeiras também, nos seus gramados sintéticos. Eu mandei essa foto aí pro Márcio para dizer qual que é a minha opinião, ok? Isso aí eu vi no Twitter, meu amigo Tércio Brilhante, grande jornalista lá do Ceará, lembrou desse grande momento entre Nadal e Federer, em que havia um debate ali de saibro contra grama e tal, e os caras fizeram um jogo para ver não exatamente qual a diferença entre um e outro, mas os jogadores se revezaram ali entre os sets, jogando metade no saibro, metade na grama. Por mim, a solução é essa, tá? Faz um campo ali, metade sintético, metade natural, vê o que acontece. Mas essa metade que você fala no campo de futebol, ela vai ser uma metade que nem essa do meio campo para cada, ou você quer uma metade lateral de sintético e lateral de natural? Cara, eu acho, me parece, pensando aqui, mais justo que seja de metade do campo uma linha... eu ia falar horizontal e vertical, mas eu já me perdi nos eixos cardeais aqui. Mas eu acho que devia ser cada campo de um jeito, porque aí você inverte no segundo tempo e aí fica tudo certo. Agora deixa eu trazer aqui o que os jogadores estão questionando sobre isso. Lançaram uma campanha que chama Juntos pelo Espetáculo. Futebol é natural, não é sintético, não ao gramado sintético. Alguns jogadores já aderiram a essa campanha, Lucas Moura, enfim, outros jogadores já apareceram para se pronunciar a favor da retirada, vamos dizer assim, dos gramados sintéticos e a volta do gramado natural. Né? O Gabigol, Lucas Moura, Alan Patrick, Felipe Coutinho são aí alguns dos exemplos dos jogadores que estão encabeçando essa campanha. Tim, o que você acha desse debate? Assim, porque a gente fala sobre gramado sintético, tem muita coisa que envolve, né? Envolve muita questão de se o gramado sintético vai causar mais lesões ou não, se a bola vai correr melhor ou não, se, enfim, todas essas questões que já são faladas há algum tempo, mas a gente nunca chega numa solução. Qual é a sua opinião sobre essa questão de gramado sintético? Eu sei que na Premier League, por exemplo, nos campeonatos ingleses, da quarta divisão para cima, os times são obrigados a ter campos de grama natural, exceto os times que jogam na FA Cup, porque aí você tem times de diversas divisões. Mas da quarta divisão para cima, na Inglaterra, campos sempre naturais. Você, Tim, é a favor ou contra desse protesto, né, vamos dizer assim, dessa campanha? Gramado natural, gramado sintético, qual é a opinião do Tim Vickery sobre? Eu sou a favor de ouvir os jogadores nesse assunto, né? Esse assunto, eles têm eles são totalmente qualificados para falar, e a gente não. Eu acho que a gente tem que ouvir os jogadores. Eu acho importante que eles estão fazendo isso. Gostaria de ver eles fazendo mais. A campanha de Gerson, por exemplo, contra os jogos 4 da tarde, nesse momento, eu acho que é importante. Eu acho que eu gostaria de ver mais ações coletivas dos jogadores com o calendário. Então, se os próprios jogadores estão falando assim, eu apoio eles. E lembrando que na minha, não somente infância, mas juventude, adolescência, como adulto jovem, os campos na Inglaterra eram um desastre, né? Era tipo agosto, setembro eram razoáveis. Chegando novembro, dezembro, fevereiro, era lama pura. De todas as mudanças que o Premier League fez, o melhor e o mais importante foi a decisão de melhorar os gramados, né? Porque muda tudo. Aí, talento pode aparecer, aí fica mais fácil atraindo o talento, a qualidade é muito melhor. Se dá para fazer isso na Inglaterra, eu não entendo por que não dá para fazer isso no Brasil. Eu lembro falando com o Tite, logo antes que ele saiu com o técnico da seleção brasileira, ele falando, olha, a maior derrota do meu tempo aqui foi que eu não consegui melhorar os gramados no Brasil. Eu não entendo por que isso é tão difícil para os grandes clubes. Se foi possível na Inglaterra, na clima da Inglaterra,
eu acho que deveria ser muito possível, o clima do Brasil, produzir bons gramados para melhorar o espetáculo. E só dando uma opinião de falou... forma séria aqui, que eu só fiz uma brincadeira no começo, eu acho que é uma pena que esse debate esteja um pouco sequestrado assim por clubismo, né? Porque eu acho que o que você vê nas redes sociais, ou até em programas de TV de vez em quando, são opiniões que são reproduções clubísticas de o meu clube tem gramado sintético, então eu sou a favor, mas eu não sei exatamente por quê, ou o meu clube perde em gramados sintéticos, eu sou contra, mas eu também não sei exatamente por quê. Eu acho importante que os jogadores capitaneiem esse movimento, justamente por isso. Eu acho que é uma classe que tem dificuldade de se unir historicamente, principalmente aqui no Brasil. A gente não tem grandes movimentos, a gente teve o Paulo André tentando fazer o bom senso, mas isso já tem mais de 10 anos e é difícil ver alguma consequência prática desse tipo de movimento. É legal que os jogadores se posicionem, eu só fico preocupado que o debate não evolua para coisas mais complexas. Por exemplo, por que os clubes usam gramado sintético? Porque eu acho que se é de concordância dos jogadores que o gramado sintético atrapalha, a gente deveria ir na gênese do problema que faz com que os clubes usem esse gramado sintético. E aí você vai começar a discutir questões de calendário, questões de utilização dos estádios para show, e aí você complexifica um pouco, mas qualifica também. E você tenta resolver a questão. Eu acho que existem motivos que escapam ao campo para que clubes usem gramado sintético que deverão ser debatidos junto com o debate sobre o calendário. E não que isso fosse sequestrado por clubismo, o meu clube usa sintético e você está reclamando porque o seu clube não joga bem no sintético. Eu acho que é uma questão um pouco mais profunda, mas o começo do movimento é 100% positivo. Acho que os nossos jogadores têm dificuldade de levantar esse tipo de bola e não sei exatamente como surgiu, né? A gente não sabe se é uma ação de alguma agência, como é que foi essa coordenação. Acho que os bastidores vão sair nos próximos dias, mas acho que o começo do debate, se feito de forma honesta, é positivo, para que a gente consiga mudar questões, por exemplo, essa loucura de calendário que é um dos problemas que impacta, claro, na qualidade dos nossos gramados. A gente recuperou aqui um texto antigo da Trivela, tem aí quase 2 anos, que na Holanda já se vetou gramados sintéticos por uma série de razões, né? Como que a bola se comporta, a bola, inclusive, que foi outra polêmica na semana passada, a bola do Campeonato Paulista era boa, era ruim. Então, muitos debates a serem feitos. Eu acho que, como vocês falaram, eu concordo. Os jogadores se unindo para a gente melhorar o nosso espetáculo do futebol de maneira geral. A gente já teve ali um princípio de debate em relação à bola, o Neymar falou, o Hugo Souza também falou, goleiro do Corinthians. Então, estamos falando de 2 jogadores de 2 rivais que concordaram nesse tema da bola, se a bola era boa ou era ruim. Agora tem a questão do gramado sintético. Eu queria até ler um trecho aqui do que o Lucas Moura colocou, que vai justamente ao encontro do que o Tim falou. Né? Nas ligas, o Lucas Moura falou o seguinte, abre aspas, nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e quem assiste. Então, muito do que o Tim falou, o Lucas Moura concorda e vice-versa. Né? O Lucas Moura falou e o Tim concorda. É você ouvir os jogadores que, de fato, estão dentro de campo e o que aquilo influencia para eles de maneira geral, né? Para a gente conseguir ter, obviamente, um futebol com muito mais qualidade, sempre no nível mais alto, Tim. É muito saudável a possibilidade de aprender de outras experiências. E esses jogadores, né, de Lucas Moura, Thiago Silva, Neymar e tal, eles têm experiência de jogar no elite de futebol europeu. Então, tem coisas de aprender de lá. Como também tem coisas que a Europa pode aprender do futebol brasileiro. Eu fiz um programa de televisão, quando ele estava jogando aqui, com Seedorf. Isso foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. O que o futebol europeu pode aprender com o Brasil? Ele falou assim, recuperação de jogadores. Né? O Brasil é muito, muito bom, por causa do calendário, o Brasil é muito bom de recuperar jogadores. Isso foi antes da Copa aqui, Copa de 14. Ele falou, olha, eu vou falar com o Van Gaal, o técnico de Holanda, sobre algumas coisas que eu aprendi para melhorar a recuperação de jogadores, para ajudar a seleção holandesa durante a Copa. E a seleção holandesa terminou em 3º lugar. Então, pode ser que um pouco de experiência que Seedorf pegou no futebol brasileiro ajudou uma seleção europeia. Então, um aprende de outro, isso não é subserviência, não, isso é aprendizagem. Então, eu acho que, nesse caso, é o Brasil se beneficiando da experiência da Europa, dos grandes jogadores que o Brasil produz.